Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 116. Salmo 116, vamos ler desde o primeiro versículo até o verso 14. Eu vou ler o verso ímpar e a congregação lê o verso par. Todos podem ler independentemente da versão que tem aqui. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra-me minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, a congregação pode ler agora o verso 14. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora desejo do seu povo. Embora não esteja indicado, mas é comum os estudiosos, pelo estilo, identificar esse salmo como um dos salmos escritos por Davi. E eu gostaria de repetir os versos 12, 13 e 14, porque é daí que nós vamos estar meditando nessa manhã. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Por que será que o salmista, ele, nesse cântico, que isso aqui era um cântico, por que será que ele colocou primeiramente esta pergunta? Que darei eu ao Senhor? Que será que o homem pode dar para Deus? Será que Deus precisa de alguma coisa que seja nossa? Será que nós podemos fazer alguma coisa por Deus? Ele, embora responda, aquilo que está dentro dele, mas eu gostaria de explorar com vocês por que razão, neste salmo tão curto, de apenas 19 versículos, não muito grandes, ele mostra amor e gratidão para com Deus. Primeira coisa, ele começa dizendo que ele ama o Senhor porque ele ouviu a voz e a súplica. Então, muitas vezes nós não sabemos ser gratos, muitas vezes nós não sabemos reconhecer aquilo que Deus tem feito por nós. Nós estamos sempre, quase sempre nós estamos pedindo algo, mas nós nos esquecemos frequentemente de agradecer a Deus pelos milagres que Ele realizou na nossa vida. Mas uma das razões pelas quais, ali no verso 12, ele diz que darei ao Senhor, é porque ele reconhece que Deus ouve. Amém.
quando Ana estava diante do sumo sacerdote Eli, ou diante do Senhor, e Eli ao lado, sentado na sua cadeira, e ela movia os lábios, e então, quando Eli diz para ela, vai, né, que se faça conforme tu pediste, ela tem aquele filho, e ela volta 3 ou 4 anos depois, mas ela, quando tem a criança, ela dá o nome de Samuel. Samuel quer dizer Deus ouviu. A palavra Samuel quer dizer Deus ouviu. Então, quando você fala aqui, né, porque ele ouviu a minha voz, isso aqui no original é um dos nomes de Deus, aquele que ouve. Então, nós confundimos e muitas vezes até exageramos, porque você ora, mas você não vê resultado imediato. Nem sempre Deus vai responder na hora. Deus ouve. Amém. Agora, há um tempo entre ele ouvir e ele responder. Muitas vezes o silêncio de Deus, e isso é frequente, o silêncio de Deus ele é tão forte como uma palavra. O que é o silêncio de Deus? É quando você fala com Deus e parece que nada acontece. O silêncio de Deus pode ter muitos significados. Por exemplo, Deus pode dizer para ti, o tempo não chegou ainda. No silêncio dele. Você não está preparado. Ou Deus pode estar tentando dizer para você o seguinte, olha, você precisa consertar a tua vida. Enquanto você estiver com a tua vida assim como está, não vou falar contigo. Também Deus pode dizer para ti, olha, essa é a minha vontade. Deus, quando fica em silêncio, o silêncio de Deus é uma resposta também. Mas aqui, o salmista diz, ele ouviu a minha voz. Quer dizer, se ele ouviu, é porque ele teve uma resposta de Deus. E por isso ele se sentia grato ao ponto de dizer, que darei eu ao Senhor por tudo o que ele me tem feito. A segunda coisa que eu vejo aqui, ele declara, Deus inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, Deus não é apenas aquele Deus que ouve. Deus ouve com atenção. Inclinar o ouvido é ouvir com atenção. Glória a Deus. Não é a pessoa está falando contigo que você está dedilhando ali no celular. Não está ouvindo nada. Deus ouve com atenção. Quando essa expressão, você inclinou para mim o seu ouvido, Deus é um Deus atencioso. Ele está atento às nossas necessidades. Amém. Ele está atento à nossa oração. Nada passa despercebido diante de Deus. E eu entendo que neste caso a resposta ela não demorou muito, porque o salmista diz, inclinou para mim os seus ouvidos. Deus ouve. Ele ouviu o meu clamor, mas ouviu de uma maneira especial. Ouviu como quem é aquela conversa de pé. Aqui não foi aquela oração de grito que se faz aqui na igreja, né? A pessoa acha que Deus é surdo. Dá um gritão aqui, Deus não vai ouvir só porque você gritou. Isso aqui é conversa de pé de ouvido. Inclinou o ouvido para ouvir. Às vezes a angústia era tão grande que você não conseguia pronunciar. Mas o Espírito de Deus traduziu a tua angústia e Deus ouviu. Amém. Por isso ele dizia, que darei ao Senhor? Ele então declara o que havia acontecido com ele. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Cordéis da morte, angústia do inferno, aperto. Aqui está falando de traição. E foi o momento em que ele foi traído, o momento em que ele se sentiu traído por alguém, em que as pessoas que ele confiava, e isso lamentavelmente acontece, e você só pode ser traído por alguém que você confia.
Eu acho que a maior dor da traição é que você é traído exatamente por quem você não esperava. Mas como é possível a pessoa fazer isso? Como é que foi capaz? Eu fiz tanto por essa pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a pessoa ainda tem coragem de me enganar, de me trair. É o que dói mais na traição, não é o que você perdeu, mas sim o fato de você ter sido enganado por alguém que você confiava. E aqui o salmista dizia, cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Irmãos, o conceito que o judeu tem de inferno é diferente do nosso. Bem diferente do nosso. Mas quando ele fala inferno aqui, ele fala uma situação de vida, de tal maneira, que ele diz assim, ele fala, cordéis da morte, ou seja, ele estava cercado de maneira que a sua vida já não valia mais nada. E por que angústias do inferno? Por que ele se considerava... porque naquele momento, era o momento em que ele havia cometido alguma falha, ele sabia que ele estava vivendo uma situação provocada por um erro seu, e que se ele morresse, possivelmente ele não teria salvação. Daí o maior terror dele não é o fato de estar cercado pela morte, mas sim angustiado pela possibilidade de perder a sua vida e não ir viver na eternidade com Deus. Esse foi um dos piores momentos. É quando você sabe que errou. Quando você reconhece que errou. Quando não tem ninguém, nem marido, nem esposa, nem pai, nem filho, nem advogado, ninguém consegue livrar você. É quando você, então, olha para o céu, porque Deus ouve. Amém. E Deus ouve com atenção. E Deus não é injusto para deixar de socorrer você na hora da tua angústia, sabendo que você é dele. Todos podem errar. O erro é parte da vida. E Deus sabe disso. Ele não abandona você porque você errou. A Bíblia diz, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém. Mas não vai abusar também. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Interessante, ele não pediu que a sua vida fosse poupada. Ele pediu para a sua alma. Tem gente que só dá valor à vida, só dá valor ao material. Vejam que ele estava sem esperança, porque os cordéis da morte estavam cercando ele, não tinha escapatória. O erro era dele. Se eu morro agora, perdi a salvação. Mas aí ele falou algo que é fundamental. Senhor, livra minha alma. Eu sei que vou morrer, Senhor, mas aqui é como se aqui está implícito, aqui está inserido, aqui é parte, aqui um pedido de perdão. Senhor, se tu não me perdoares, então eu estou mesmo acabado. Senhor, livra a minha alma. Nós muitas vezes oramos, irmão, até quando pedimos perdão, é um pedido assim, meio assim, por cima, sem reconhecer a profundidade do nosso erro. Mas às vezes Deus vai te confrontar, Deus vai permitir que você esteja numa situação como esteve aqui o salmista, em que ele não tinha escapatória, em que inimigos poderosos estavam com autoridade até espiritual para tirar a sua vida, mas ele não deu valor à sua vida material, ele deu valor à sua alma, e disse o que? Senhor, livra a minha alma. Por isso ele podia dizer, que eu posso dar ao Senhor? Porque ele ouve, porque ele inclina o ouvido, porque ele socorre, porque ele atende, Amém. porque ele livra a alma da morte. Aleluia. A pior morte, irmão, Jesus disse, a pior morte é a morte da alma. Aí ele começa a declarar
os princípios de Deus, aquilo que Deus é. Piedoso é o Senhor e justo, e também misericordioso. Olha, piedoso, então a piedade, ela antecede a misericórdia. Não confunda piedade com pena. Piedade é além de pena. Deus é piedoso, Deus é justo e Deus é misericordioso. Então, o que agiu aqui na vida do salmista não foi nenhuma qualidade dele, foram as qualidades de Deus. Deus teve piedade da alma dele. Deus foi justo com a vida dele. Deus mede a vida como um todo, é o pacote inteiro. Amém. Então, Deus foi piedoso, Deus é justo e Deus teve misericórdia e poupou não só a alma, mas a vida também. Então entenda como o salmista estava para ele chegar e dizer: o que eu posso dar para Deus? O que será que vai agradar o coração de Deus, diante de tanto que Ele tem feito por mim? O Senhor guarda os simples. Isso quer dizer que o orgulhoso precisa se arrepender do seu orgulho. Simplicidade, ela inclui humildade, ela inclui obediência, ela inclui, enfim, reconhecimento daquilo que Deus é. O Senhor guarda os simples. Estava abatido. Mas abatido aqui não é que estivesse com a mente, com o espírito, não. O seu corpo estava liquidado, não tinha mais força. Ele estava abatido. Eu estava morto, eu estava morto. Mas Jesus, quando veio nesse mundo, diz assim: quem crê em mim, ainda esteja morto, morrerá mais ainda, né? Viverá. Viverá. Isso quer dizer que a nossa vida está nas mãos dele. Amém. Estava abatido, mas ele me livrou. Aí, depois que passa aquele momento, em vez de ter revolta, em vez de se voltar contra os seus inimigos, em vez de se voltar contra quem o traiu, ele vê que o caminho para ele era o caminho do santuário. E ele diz aqui: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ele estava com a alma desgastada. E quando a alma está desgastada, eu preguei aqui o ano passado uma série de 5 mensagens sobre o tratamento da alma ferida. Quando a alma está ferida. Ele estava com a sua alma completamente destroçada. Agora, quando ele sentiu o milagre de Deus na sua vida, ele declara: volta minha alma. Minha alma, volta, vamos ao santuário, vamos perguntar para Deus o que é que Ele quer de nós. O que ainda podemos fazer para alegar o coração dele? Será que não foi nessa hora que ele decidiu ir buscar a arca de volta? Será que não foi nessa hora que depois que a arca, depois que Uzá foi rasgado ao meio, ele reuniu os sacerdotes para ir buscar na casa de Obed-edom? Com alegria? Volta minha alma. Tem pessoas que, eu volto a repetir, só se preocupam com o seu material. Elas só se sentem alegres se estiver tudo correndo bem na parte financeira, na parte econômica. Os seus projetos estão indo bem. Cuidado, você tem uma alma. Esta alma é imaterial. Ela não depende de dinheiro. Ela depende da graça de Deus. Ela depende do poder do sangue de Jesus para ser salva, liberta e transformada. Amém. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Aqui, embora a alma, eu não sei se você sabia disso, eu já falei, mas você não tem alma, não. Você é alma. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, soprou, o homem tornou-se alma vivente. Por isso Davi diz para ele assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte,
os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. A alma da morte. Os olhos, quer dizer, ele ia perder muita coisa e ainda o guardou de cair. Quer dizer, era um momento em que ele estava desgraçado, literalmente. Ele estava sem esperança. Ele não tinha mais para onde correr. Dizem alguns que foi quando ele fugia de Absalão que ele esteve sozinho. Há muitos momentos na vida de Davi que nós podemos identificar com este salmo. Olha só, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas. Quer dizer, se já não tem lágrima, é porque tem alegria. E os meus pés da queda. Aqui fala do ponto de vista espiritual. Ele sabia que estava caído, mas Deus o fortaleceu. Aleluia. Andarei, quer dizer, muito antes dele fazer a pergunta, ele já começa a antecipar a resposta. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira, quer dizer, não posso confiar mais em ninguém. Mas Deus deu a ele. Ele tinha, além dos 600 homens que o seguiam, ele tinha 33. Esses 33 valiam por um exército. Agora que um deles só matou 1000. E esse que matou 1000 não chegava até os 3. Os 3 primeiros. Imagina o que os 3 primeiros fizeram. Mas mesmo assim, ele se sentia fraco, traído, perdido, quase morto. Mas ele fala assim, eu sei o que eu vou fazer. Eu já fiz um voto comigo mesmo. Eu vou andar perante o Senhor. A primeira coisa que a gente às vezes vem à mente quando comete um erro, quando entra numa situação, é essa. Não tem nem ânimo para ir no culto. Sabe, não tem vontade de orar. Sabe, não. Então grita, chora. O que você fizer, Deus vai ouvir. Amém. O que você fizer, Deus vai ouvir, porque Deus está de olho em você. E aí ele vem com a grande pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? E ele começa então a responder como complemento, né? Ele antecipou a resposta antes da pergunta. Ele diz aqui assim: tomarei o cálice da salvação. Primeira coisa, o que é tomar o cálice da salvação? É aceitar o peso da salvação na vida. Salvação tem peso. Salvação tem responsabilidade. E aqui era pela lei. E a lei, ela não podia ser mudada. Não podia ser abrandada. Por isso que quando ele comete aquele pecado com aquela mulher casada e ainda concorre diretamente para a morte do marido, depois que Natan confronta Davi com o seu pecado, e ele diz, não é? Esse homem é digno de morte, e Natan diz, esse homem é você. Aí ele, pronto, estou morto, estou perdido. Mas na mesma hora, o Natan sai e Deus diz, volta lá. Natan volta e diz, olha, Deus diz que você não vai morrer. Mas esse filho também não vai viver. Então veja você, muitas vezes você pode estar vivendo algo fruto do teu pecado, fruto do teu erro, da tua falta de vigilância, mas o caminho está em você buscar Deus. Grita por Deus. Não diz, Senhor, eu sou assim, não diz nada, só diz, Senhor, me socorre. Aleluia. Livra minha alma da morte. Amém. Vem em meu socorro agora, Senhor. Yes. Senhor, eu errei. Eu cometi esse erro, Senhor, mas Tu és o meu Deus. Reconhece, te coloca, te joga no colo de Deus. Tomarei o cálice da salvação. Aceita hoje
não só o peso, mas o poder e a força da salvação. O Senhor diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Não diz, quem é o mais bonzinho, o mais ou menos, aquele crentinho, não. Quem vem a mim. Aí isso fala de todos. Quem vem a mim, tomarei o cálice da salvação. É a primeira coisa. E invocarei o nome do Senhor. Invocar aqui é adorar. Aqui não é invocar para clamar. Essa invocação aqui é adoração. Em vez de ficar em casa, fechado entre quatro paredes, como estava Abraão lá no fundo da tenda, 11 anos depois, sem ver nada, lá na tenda sozinho, sua mulher Sara, Abraão tinha agora 86 anos, Sara tinha 76, cada um na sua tenda, sozinho. Deus foi lá. Vejam até onde vai a misericórdia de Deus. Foi lá. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Senhor, o que tu vai me dar? Eu já ando sem filho, Senhor. Vai ser esse aqui da minha casa aqui, que vai ser o meu herdeiro? Disse, não, vem aqui para fora, sai desse buraco, sai dessa depressão. Sai desse canto que você criou para se esconder. Uns se escondem no computador. A gente nem fala mais máquina de costura, quase ninguém usa hoje em dia, né? Poucos, né, irmã Felizarda, que ainda usam, né? Máquina de costura, pouca gente usa, né? Se esconde no computador, se esconde no celular. Outros se escondem na cozinha, comem mais do que cozinham, acabam gordos, com 2 problemas agora. Não, Deus diz para você, sai daí desse buraco. Aleluia. Deus, olha, irmãos, Elias caminhou 40 dias para entrar numa caverna. Deus, o que tu faz aí, Elias? Sai desse buraco. Abraão, vem aqui para fora. Fazer o quê? O que eu vou fazer aí fora? Olha o céu. Eu estou vendo. Conta as estrelas. Não posso. Não podes? Olha, assim como tu não podes contar as estrelas, ninguém vai contar a tua descendência. Ele não tinha nenhum filho. A Bíblia diz que ele creu. Isso lhe foi imputado como justiça. Creia, o Senhor é poderoso para remover todo o mal da tua vida, para transformar em bênção toda a desgraça, toda a traição, qualquer maldade que fizeram contra ti. Amém. Deus é poderoso para transformar isso em bênção. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. E aí vem uma parte que eu nem sublinhei aqui. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Quer dizer, tinha voto que ele tinha feito e não tinha pago. Viu? Essa parte aqui eu deixei para o final. Voto feito, compromisso feito, que não tinha sido integralizado ainda. E então, ele tomou. Ele já tinha encerrado, né? Não, eu já estou abençoadinho, eu vou andar, agora eu vou falar lá com a pastora Nádia, com a irmã Rosa, e vou ser de novo fiel, vou estar lá. E os votos? Sabia que tem gente que fez voto aqui em 2022, no projeto 150, que escreveu valores e não cumpriu? Eu não mandei você escrever valor nenhum. Aquilo era uma coisa voluntária. Mas quando você escreve, você assumiu um compromisso e Deus viu. Muito bem, eu não escrevi. Você não escreveu? Então eu vou te contar uma história para poder encerrar. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, tinha um velhinho mentiroso em Moçambique. Mas pensa no velhinho mentiroso. Mas gente boa. Mas é mentiroso. E ele estava com problema de hérnia. E eu tinha vários pastores naquela altura. Talvez uns 30 ou 40 pastores na folha de pagamento. E eu estava voltando de casa. Eu e a irmã Rosa.
nós dois sozinhos, naquela F1000 que eu tinha, que parecia mais um trator, né, um tanque de guerra. E aí, no shopping ali, isso era umas 5h30 da manhã, estava escuro ainda, eu vi o pastor. Vi ali, eles sabem, né, o barulho do carro, fez sinal, parei e tal. Aí, pastor Gomes, eu preciso consultar aqui em Chimoio, preciso só de 200 meticais por cada consulta e tal, não sei o que tem. Eu disse, está bem, meu velhinho. Ele não era ainda parte dos que recebiam. Tirei lá um valor, dei a ele. Enquanto eu estava dando o valor a ele, eu pus no meu coração um propósito. Eu vou ajudar esse velho, eu vou começar a dar um salário para ele. Só eu sozinho. Não falei para ninguém. Fiz a viagem e tal, vim embora. Passou uma semana, 2. Para entrar a terceira semana, uma madrugada. Morava aqui na North Road. Ela bateu no ombro assim. Acorda, eu sentei na cama. O que é, Senhor? Tu és mentiroso. Pensa num susto, você ouviu o Espírito Santo dizer que te chamar você de mentiroso. Tu és mentiroso. Eu sou mentiroso, Senhor? O que eu fiz? Tem 15 dias que tu prometeste no teu coração ajudar aquele velho e tu não mandaste nada para ele ainda. Eu não gosto de mentirosos. Qual é um dos nomes de Deus? Não é Deus ouviu? A Bíblia não diz que Deus ouve o que está no teu coração? Amém. Então Deus me chamou de mentiroso. Eu levantei da cama, dobrei o joelho, orei até de manhã, pedindo perdão. Quando foi a volta de umas 6 horas, liguei para Moçambique, a nossa tesoureira era a irmã Amélia, disse, Amélia, me socorre. O que foi, pastor? Por favor, Amélia, manda alguém lá na Gorongosa levar 2 meses de salário para o pastor. Deus acabou de me chamar de mentiroso aqui. Então eu quero corrigir a minha mentira. Eu vou pagar 2 meses para ele logo agora. E ele era mentirosinho, sim. Conta histórias. É uma bênção. Quando o cara da gente está lá, entra lá como é? Aquela batata grande que tu gosta, mãe? Aquela batatona, como é? Inhame, né? Como é? Madumbe e tal. Eu gosto de madumbe, Deus me chamou de mentiroso por causa de algo que eu falei dentro do meu coração, só eu, e não cumpri. Por 2 semanas. E eu ia esquecer daquilo ali. E aquilo que você assinou? Não estou pondo peso em ninguém aqui. Mas a palavra que nós lemos é: que darei ao Senhor? Pagarei os meus votos agora. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu até posso, se a pessoa vier falar comigo, eu posso orar e dizer: Senhor, eu estou libertando, porque como pastor da igreja eu posso fazer isso. Estou libertando o teu servo, a tua serva, desse compromisso. Mas o que você assinou lá no 150, que você não cumpriu, está diante de Deus. Porque eu não sei o que foi mais. Nem sei onde está o papel, graças a Deus. Eu acho que até joguei fora o papel. Mas eu sei, porque eu fiz a projeção, né, do que estava lá, e sei que tem pessoas que nunca concretizaram o que tinham assinado. E o salmista aqui, um dos erros dele no campo espiritual, ele diz: pagarei os meus votos agora. Por isso que a Bíblia, irmãos, a Bíblia dedica uns 4 ou 5 versículos acerca disso. Lá em Eclesiastes. Deus não exige voto de ninguém. E observa que ele via: não, eu vou andar perante o Senhor, Deus já secou a minha lágrima, agora eu estou bonzinho e tal, e vou fazer sacrifício. Não, pagarei os meus votos agora. Isso é voto feito e não cumprido. Eu não podia viajar sem deixar essa mensagem com vocês. Porque quando você fala algo para Deus, Deus ouviu. E aquele anjo, o mesmo que Ezequiel viu lá, que tem um tinteiro aqui, esse anjo, ele não morre não fica velho não.
E assim como os computadores têm memória, agora tem essa tal dessa nuvem, né? Que essa nuvem também está guardada em algum lugar. Não é uma nuvem do céu, é a nuvem do Bill Gates. Essa nuvem também pode desaparecer. Mas lá no céu não é uma nuvem. Porque só a sala do trono, cabe toda a humanidade lá dentro. Só a sala do trono. Por aí tu tira o tamanho, né? Um trono que tem um arco-íris. Um trono que um rio nasce debaixo dele. Quando você fala, Deus ouve. Vamos estar de pé, irmãos. Glória a Jesus. Deus ouviu. Deus ouviu o teu clamor. Deus ouviu o teu pedido. Deus quer atender. Deus quer socorrer. Deus quer trazer bênção na tua vida. Mas você precisa entender uma coisa. Tem algo que precisa ser ainda cumprido. Você não pediu perdão para alguém que você disse que ia pedir. Você não se reconciliou. Irmãos, a oferta a Deus é tão importante que a Bíblia diz: se tu tens alguma coisa, vai lá primeiro, deixa a tua oferta aqui no altar e vai lá primeiro, te reconcilia com a pessoa. Você não pode guardar mágoa, você não pode guardar ressentimento. Você não pode ter assunto mal resolvido na tua vida. Se você quer que esse Deus que ouve te responda e não apenas te socorra, porque socorro é uma coisa e bênção é outra. Quando já não tinha lágrima no olho, é porque ele estava abençoado. E meus olhos secaram, não preciso mais chorar. Já estou abençoado. A decisão só é nossa. Deus não vai mudar por nossa causa. Deus é o que é. Nós é que precisamos nos ajustar à vontade dele, ao querer dele. Então, se você está devendo alguma coisa para Deus, no campo físico, no campo moral, no campo espiritual, você precisa consertar isso. Precisa pôr isso em ordem. Quando ele fala, pagarei os meus votos agora. Quer dizer, Senhor, é o seguinte, eu vou fazer uma prestaçãozinha, o Senhor permite? Então, eu vou pagar de 6 vezes. Não, vou pagar meus votos agora. Deus não é cartão de crédito, não. O teu crédito foi pago na cruz. O teu débito foi pago na cruz. Mas o débito que você assumiu depois da cruz, você precisa pagar. Você está devendo um pedido de perdão para alguém, vai falar com a pessoa. Você ofendeu alguém, vai falar com a pessoa. Se conserta. Agora, nós vamos tomar a Santa Ceia é a comunhão com Deus. E eu gostaria que você tomasse a Santa Ceia com a tua alma livre. Livrou a minha alma. O primeiro voto que você tem que fazer é esse que Davi disse. Eu vou pagar meus votos. Eu vou pagar as minhas promessas. Aquilo que eu prometi. Eu vou me consertar. Eu vou me reconciliar. Eu vou falar com essa pessoa. Eu vou tirar essa mágoa do meu coração. Aleluia. Seja o que você tiver. Você pode ficar aí, ou você pode vir aqui dobrar teus joelhos. A decisão é sua. Mas eu quero orar por ti antes de nós cercarmos a mesa do Senhor. Quem se sente em falta, pode vir à frente. É um assunto entre você e Deus. Nós não estamos especificando nada aqui. Nunca mais esqueça o Salmo 116. E outra coisa, para você não ficar triste, o versículo 15 não é preciosa, não.
é dolorosa. Porque tem certas palavras no hebraico que a origem é a mesma, a raiz é a mesma. Aí disseram preciosa, mas não é, é dolorosa. A morte é dolorosa. Deus não criou um homem para morrer. Agora você fala com ele, você tem 30 segundos para dizer para Deus por que você está de joelho na presença dele. Em seguida vamos cercar a mesa do Senhor. Temos ainda alguns trabalhos para fazer. Pai Santo que está no céu, santificado seja o teu nome. Estamos na tua presença, Senhor, teus servos de joelhos, eu estou aqui em pé, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, em algum momento da nossa vida, algo que nós fizemos, Senhor, ou que devíamos ter feito e não fizemos. Alguns de nós, Senhor, pecaram por pensamento, decisões tomadas lá na intimidade. Pecaram, Senhor Deus, por palavras. Pecaram por obra, por ação ou por omissão. Senhor, e por isso, Senhor, o acusador está nos acusando, está tentando tirar de nós, nos roubar a bênção. Mas agora estamos na tua presença, Senhor, declarando que tu és o nosso Deus. Inclina teu ouvido para cá e ouve esse coração, ouve esse gemido. Livra esta alma, Senhor. Perdoa pecados, santifica. Todo mal se desfaça agora. Toda acusação, Senhor, é desfeita agora, no poder do nome de Jesus Cristo. Que as nossas lágrimas sejam secadas agora. Senhor, que a tua alegria, Senhor, possa brilhar em nós de todo o tempo. Pai Santo e Eterno, toma para ti agora da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volta ao seu lugar. O trabalho que estamos fazendo agora aqui, estou preparando as formas. The work that we're doing now is that we're doing it's like the shapes of forms. Para poder nós usarmos aqui nas janelas To e be nas able portas. to use here at the windows and the doors, the frames. Então encher com concreto. And then we're filling with concrete. Isso vai servir, portanto, como é parte da viga de amarração, This will serve as to sustain the main para poder structure, segurar as to paredes. be able to hold in the walls. E também serve para compor o lugar onde vai se pôr janelas e portas. And also to make sturdy and strong the places where the windows and doors Cada will be. detalhe é importante. Every detail in a construction is Se very você important. esquece alguma coisa, If you forget anything, aí pode perder horas de then you serviço. can lose hours and hours of work. Então, os detalhes é que fazem So a the diferença. details are the things that make the difference. Vamos chegar aqui, Vila Romana. O pastor Júnior, agora que está aparecendo que ele estava conduzindo o carro. E aqui está o povo que vem no resto. E o trabalho vai ser oficialmente inaugurar esse templo que já está sendo usado há mais de um ano, na verdade, mas é a primeira vez que eu venho aqui. Is unto you in the name of Jesus. Amen. Amen. You may try this. If not, we are going to try another. Like it. Yeah. Yes. Manja. Em nome do Pai,
In the name of the Father, we can come in now.